Eu agradeço à presidência e a todos os membros da comissão a oportunidade e a honra de participar desta sessão. Faço um agradecimento ao senador Eduardo Suplicy pela apresentação de seu relatório a respeito da minha indicação do meu nome para, se for honrado com a aprovação desta comissão e do Senado Federal, exercer a função de representante permanente do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. Como todos sabem, a CPLP reúne países de 4 continentes, ao incluir, além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste como membros, Estados-membros, além de contar com outros 3 estados associados, Ilhas Maurício, Senegal e Guiné Equatorial. Em rigor, a terminologia é observadores associados. Nos 17 anos de existência da CPLP, ela tem se revelado uma organização de não apenas muita importância para os estados que a conformam, mas também uma organização particularmente dinâmica. Eu vou me concentrar nos 12 minutos que me ofereceu a presidência. Vou me ater a alguns exemplos que julgo particularmente expressivos do dinamismo da atuação da CPLP na consecução dos 3 objetivos gerais que são fixados em seus estatutos, conhecidos como pilares de atuação da CPLP. O primeiro pilar, nesse pilar, que é o da concertação política, haveria muitos exemplos históricos a dar. Hoje mesmo, o presidente da comissão referiu-se à eleição do embaixador Roberto Azevedo para diretor da OMC. A CPLP apoiou em conjunto esta candidatura. Mas o exemplo mais recente e relevante é o da coordenação de posições em relação ao golpe de Estado na Guiné-Bissau, em abril de 2012. A CPLP reuniu-se imediatamente após o golpe de Estado, 2 dias depois, em nível de chanceleres, e o condenou veementemente. Os países membros da CPLP não reconheceram o governo de transição pós-golpe. Desde então, a CPLP tem acompanhado de perto a evolução interna na Guiné-Bissau e os membros da comunidade, em conjunto, consideraram muito importantes os desdobramentos recentes na Guiné-Bissau, inclusive e particularmente a convocação de eleições gerais a se realizarem no final deste ano. O segundo pilar de atuação, o segundo objetivo geral, é estatutariamente o da cooperação em todos os domínios. Esse pilar, até pela amplitude da formulação, é o que reúne o maior número de iniciativas e o conjunto mais diversificado de interlocutores. Eu entendo, embora não seja uma terminologia oficial da CPLP, eu entendo que a cooperação na prática da CPLP comporta 2 sentidos, um sentido lato e um sentido restrito. Quer dizer, no sentido lato, se trataria dos entendimentos, da troca de experiências, da busca de estabelecimento de diretrizes e atividades comuns em torno de um leque muito grande de temas.
segurança alimentar, saúde, defesa, trabalho, cultura, entre muitos outros. Bom, para o diálogo nesses temas, além dos órgãos de decisão da CPLP, órgãos de deliberação, órgãos de direção, como dizem os estatutos, que são a cúpula de chefes de Estado, o Conselho de Ministros de Relações Exteriores e o Comitê de Concertação Permanente dos Embaixadores em Lisboa, além desses órgãos, para o tratamento dessas questões, se realizam com grande frequência as chamadas reuniões ministeriais setoriais, que reúnem os responsáveis em cada país por cada tema específico. Uma anotação que eu acho importante fazer é de que o número de assuntos e de correspondentes reuniões ministeriais setoriais tem crescido. Nos últimos, em passado recente, passou a haver reuniões de assuntos do mar, reuniões chamadas de ministro do Comércio. Bom, os entendimentos em torno desse leque amplo de temas se plasmam não só em declarações, mas, em vários casos, em acordos firmados entre os membros da comunidade e, mais recentemente, na elaboração de estratégias de cooperação em comum. Por exemplo, já foram elaboradas, entre outras, estratégia na área de segurança alimentar, estratégia na área de saúde, estratégia na área de oceanos. Bem, dado que contribui de maneira muito importante para fortalecer o espírito de cooperação na CPLP, a realização de reuniões de outros foros de grande relevo, e aqui eu destaco a Assembleia Parlamentar da CPLP, que foi criada em 2007, em substituição ao anterior Fórum de Parlamentos da Língua Portuguesa, e que terá a sua 4ª reunião em início de novembro, em Luanda. Um outro aspecto que merece de relevo é o crescente envolvimento da sociedade civil nas atividades de cooperação da CPLP. Esse envolvimento se faz de diferentes formas, se quiserem que depois aprofunde, mas variam os interlocutores, evidentemente, em função do tema de que se ocupam, no tratamento dos leques de diferentes assuntos que se ocupam a CPLP. Eu diria que, no sentido restrito, a cooperação da CPLP é a que deriva dos projetos, ou se plasma nos projetos de cooperação técnica e cooperação econômica, custeados pelo Fundo Especial e, portanto, levados a cabo no âmbito da CPLP. Ou seja, são projetos que se somam aos projetos que haja bilateralmente entre os países da CPLP nessas áreas. A CPLP é dotada de um fundo especial, custeado por contribuições voluntárias. O Brasil e Portugal são, tradicionalmente, os principais contribuintes para esse fundo. Os projetos são aprovados em reuniões dos pontos focais de cooperação, com o envolvimento de todos os países, os pontos focais de todos os países. Num balanço do último semestre, bastante atualizado, 30 de junho, o último, havia projetos em execução pela ordem de 5,5 milhões de euros. Então, tal como no caso da concertação política,
Também no caso da cooperação, seja em sentido lato, seja em sentido restrito, a CPLP tem se caracterizado pela notável pujança de atuação. O mesmo se pode dizer em relação ao terceiro e último objetivo geral da CPLP, o pilar de atuação da CPLP, que é a promoção e difusão da língua portuguesa. Também, neste caso, há várias iniciativas que podem ser mencionadas. Eu destacaria 3. A realização da primeira Conferência da Língua Portuguesa em 2010, em Brasília, que contou com ampla participação da sociedade civil e na qual foi aprovado um plano de ação para promoção e difusão da língua. O outro exemplo é a convocação da segunda conferência que ocorrerá no mês que vem, em Lisboa, segunda conferência da língua portuguesa. E, por fim, os esforços que estão sendo desenvolvidos com efetiva participação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o IILP, para o desenvolvimento, estão sendo desenvolvidos para a elaboração de vocabulários ortográficos nacionais com base no acordo ortográfico da língua portuguesa pelos países que não dispõem de seu vocabulário. E, ao mesmo tempo, os trabalhos que estão sendo realizados, também com a participação efetiva do IILP, para a integração dos 2 vocabulários nacionais já existentes, ou seja, o vocabulário ortográfico português e o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, elaborado pela Academia Brasileira de Letras. Em suma, em todas as suas áreas principais de atuação, objetivos gerais fixados nos estatutos, a CPLP tem evidenciado tratar-se de uma organização bastante ativa. Não é de surpreender, assim, que ela venha recebendo, como vem, crescente reconhecimento e projeção internacional, que se atestam de diversas formas. Uma dessas manifestações é o interesse demonstrado por vários países em tornar-se membro, observador associado da CPLP. E há o caso de um observador associado, a Guiné Equatorial, que é, no momento, candidata a tornar-se, de sua parte, membro pleno da organização. Eu agradeço a atenção de todos e permaneço, presidente, à disposição da comissão. Muito obrigado.